Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos falar hoje sobre lugar geométrico. Página 132 do setor B. Página 132 que fala sobre lugar geométrico. Pessoal, lembrando que a maioria dos lugares geométricos mais conhecidos já são estudados desde o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, como, por exemplo, as bissetrizes, as mediatrizes, as, as circunferências, né? Claro que tem outros, como, por exemplo, a elipse, hipérbole, claro que é vista somente no segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Mas a maioria dos lugares geométricos já são estudados através de conceitos básicos desde o Fundamental 1. Quais são as características mais importantes que os lugares geométricos eles possuem? Pessoal, lembrando que esse assunto é um assunto importante, tá? Algumas avaliações externas cobram esse assunto, como por exemplo, esse assunto é muito cobrado no ITA, né, no próprio Instituto IME e alguns outros locais, né? Não é muito cobrado no Enem. São raras as questões que cobram o lugar geométrico, né? Até cai questões que envolvem circunferências, que envolvem elipse, hipérbole, mediatrizes, bissetrizes, retas paralelas, só que não tratam como lugar geométrico. Tratam como a própria circunferência, né? Não como um assunto vinculado ao lugar geométrico. Como lugar geométrico, onde é muito tratado isso, são em algumas avaliações mais concorridas, né, como a própria Escola Naval, né, o próprio ITA, o AFA, que são instituições assim bem concorridas e acabam colocando um grau de dificuldade maior nas suas questões, né? Vamos então entender primeiro o que é um lugar geométrico. Depois, vamos fazer os exercícios que envolvem o lugar geométrico. Vamos lá, pessoal. Quais são as características que satisfazem os lugares geométricos? São duas características mais importantes. Todos os pontos da figura têm a mesma propriedade. Pessoal, algo interessante no lugar geométrico é que dentro do lugar geométrico, todo mundo que está lá dentro do lugar geométrico eles têm uma propriedade que é comum a todos, né? É como nós imaginássemos, por exemplo, uma reta, e aqui eu colocasse vários pontos nessa reta, e todos esses pontos, eles possuem uma mesma característica em relação a alguma coisa, que é o que nós vamos estudar, né? Todos eles têm uma mesma característica. E nenhum ponto, pessoal, a segunda característica importante, nenhum outro ponto considerado vai ter essa mesma propriedade. É mais ou menos assim. Imagina que nós temos aqui uma pessoa, né? Tem uma pessoa e essa pessoa ela está com um problema ou de repente ela está com coronavírus, por exemplo, e o médico falou para ela assim, olha, ninguém pode se aproximar 10 metros de você. Qualquer pessoa que chegar perto de você, ela tem que estar no mínimo 10 metros de distância de você. Nada menos do que 10 metros. Nem 9 metros e meio. São 10 metros. Então, ou seja, todas as pessoas que ficarem perto de você, o mínimo que ela vai ficar perto de você é 10 metros. Então, aqui, olha, 10 metros. E nesse lugar mínimo é feita uma corrente, exatamente na posição mínima, né? Essa posição aqui, olha,
é a posição mínima, aí eles vão fazer uma corrente, vão fazer uma marca, ninguém pode se aproximar de você em uma metragem menor do que 10 metros, né? Nenhuma distância menor do que 10 metros. Então, todo mundo que ficar aqui, olha, todos que estarão aqui nesta parte, eles têm uma característica comum, eles têm uma mesma propriedade. Qual que é a propriedade que essas pessoas têm de você? Todos estão a 10 metros de você. Todos estão no limite de distância entre você e eles. E qualquer outro ponto que eu considerar fora deste local, ele não vai ter esta propriedade. Por exemplo, se uma pessoa estiver aqui, ou uma pessoa estiver aqui, essas pessoas não terão a mesma propriedade que essas pessoas aqui em vermelho têm, que está no lugar geométrico. Então, esse lugar geométrico aqui, ele tem uma característica que todos que estão nele têm a mesma propriedade. E qualquer ponto que eu considerar fora dele tem uma propriedade diferente. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos citar alguns exemplos de lugares geométricos, né? Hoje nós vamos estudar 4 lugares geométricos. Vamos aqui colocar os exemplos mais cobrados nas avaliações quanto ao lugar geométrico. É muito cobrado a circunferência. Lembrando, pessoal, quando eu digo circunferência, não é a circunferência propriamente dita, como raios, como o próprio diâmetro, como as cordas que eu faço na circunferência, não. Isso é cobrado de uma maneira diferente. Eu estou dizendo com relação a isso ser um lugar geométrico, em questões contextualizadas envolvendo a circunferência, mas no lugar geométrico. É cobrado naquelas instituições que eu já mencionei no início, e os lugares geométricos mais cobrados é a circunferência, a mediatriz, qual outro que também é cobrado? As retas paralelas, nós já sabemos, mas vamos estudar hoje um pouco mais de propriedades. As mediatrizes também nós já estudamos, mas vamos estudar hoje com mais propriedade. As retas paralelas, as bissetrizes, também temos a elipse e a hipérbole. Esses são os mais cobrados nas avaliações. Lembrando, hipérboles. Lembrando, pessoal, que mesmo tendo esses exemplos aqui, alguns deles são cobrados com mais frequência nos vestibulares, né? Os mais frequentes são a circunferência, né? Estou dizendo nos vestibulares mais concorridos, né? Como o próprio ITA, a Escola Naval, o AFA, né? Até tem outro também, outra empresa que é bem concorrida, que eu já corrigi muitas questões que envolvem lugar geométrico, é a empresa ESP, eu esqueci o nome dela, eu acho que é ESP CEX, algo mais ou menos assim, né? Essa empresa também ela cobra muito, mas lembrando, pessoal, que esses concursos que cobram essas questões contextualizadas envolvendo são aquelas de grande concorrência, né? São os que mais cobram isso. A circunferência é bem cobrada nelas, as mediatrizes, as elipses e as hipérboles. Essas 4 são as mais cobradas nas avaliações concorridas aí do ITA, da Escola Naval, do AFA, entre outros. Beleza? Volto a dizer que são questões pouco cobradas no Enem, tá? Como lugar geométrico. Beleza? Isso aí são algumas características aí, alguns exemplos de lugares geométricos. Pessoal, a gente vai estudar hoje
a circunferência. Nós vamos dar hoje, são 4, né? A circunferência, a mediatriz, vamos estudar também hoje o par de retas paralelas, né? Pares de retas paralelas, são essas retas aqui que vocês também já conhecem. E também vamos estudar as bissetrizes, né? Que são aquelas semirretas que dividem um ângulo em duas partes congruentes, né? Em outras palavras, que divide o ângulo ao meio. Beleza, pessoal? Então, vamos estudar detalhadamente, ainda neste vídeo, cada uma desses 4 lugares geométricos, tá? Vou chamar esse aqui de LG1, que é lugar geométrico 1. Vamos chamar esse aqui de lugar geométrico 2, que é a mediatriz, LG2. Vamos chamar isso aqui de LG3, lugar geométrico 3. E esse aqui, pessoal, então, de LG4, que é o lugar geométrico 4. Pessoal, é bem notório quando a gente olha para a circunferência, entender por que a circunferência, que é essa parte vermelha, ela é considerada um lugar geométrico, né? Todos os pontos que estão na circunferência têm uma característica comum, né? Todos estão à mesma distância do centro. Pessoal, nós vamos estudar detalhadamente cada um desses lugares, mas eu vou ler o conceito de cada um deles antes de iniciar as explicações. A circunferência é um lugar geométrico dos pontos do plano que ficam distantes, que distam um valor fixo, que é o raio, de um ponto fixo, que é o centro. Todos os pontos aqui, eles distam o mesmo valor do centro, beleza? A mediatriz, pessoal, é um lugar geométrico dos pontos de um plano que distam 2 pontos fixos, né? Ou seja, se eu tenho um segmento AB, por exemplo, a mediatriz vai passar bem no meio desse segmento. A distância que eu coloquei entre o A e B, né? Eu fiz uma técnica usando o compasso, que eu vou explicar hoje para vocês, e através disso a gente consegue desenhar essa mediatriz e ela vai estar exatamente no centro desse segmento de reta. Pessoal, as retas paralelas são lugares onde ficam num plano que distam um valor fixo de uma reta dada, né? Por exemplo, eu posso desenhar aqui várias outras retas paralelas. Observem que qualquer ponto que eu fizer aqui nessa reta vermelha, ela vai estar a uma determinada distância desta reta preta, né? Ou seja, elas possuem a mesma característica, a mesma propriedade. Aí você fala, professor, e se eu inclinar esse ponto assim, não vai ter a mesma distância, né? Se eu inclinar essa distância entre elas, não vai ter a mesma distância em linha reta. É verdade, pessoal. Mas você não pode esquecer que a distância, obrigatoriamente, ela é dada em um plano ortogonal. Tem que formar um ângulo reto, ou melhor, um ângulo de 90 graus. Tá? Então, a distância entre essas retas, obrigatoriamente, são dadas através de planos ortogonais, formando ângulos retos. Qualquer plano inclinado que eu fizer entre essas retas não é chamada de distância. Distância é a menor entre duas retas, beleza? E a menor sempre é dada através de ângulos retos. Pessoal, nós também vamos estudar as bissetrizes. Bem claro, né, o que é uma bissetriz? São lugares também no plano que ficam distantes de igual maneira, né, ou seja, eles ficam equidistantes de duas retas concorrentes, né? Então, eu tenho aqui esses ângulos. Se eu desenhar duas retas aqui concorrentes, vão ter a mesma distância aqui, ó. Essa aqui vai ter a mesma distância, essa vai ter a mesma distância, porque são bissetrizes, né? Então, elas dividem o ângulo exatamente no meio, né? Vamos imaginar que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, esta reta preta aqui, ó, ela vai dividir o ângulo exatamente na metade. Aqui vai ficar 45 e aqui também vai ficar 45.
Ou seja, eles vão estar distantes, pessoal, o mesmo valor. Beleza? Nós vamos agora para as explicações de cada um desses itens e logo em seguida vamos fazer os exercícios do setor B, aulas 15 e 16. Espero que vocês tenham entendido. Vamos aí dar continuidade. Vamos começar pela circunferência. Na aula passada, nós tratamos que iríamos falar sobre 3 lugares geométricos: a circunferência, a bissetriz e a mediatriz. Vamos começar falando pelo LG1. LG1 significa lugar geométrico 1. LG2 na próxima aula e LG3 na terceira aula. Vamos falar sobre circunferência. Vocês já conhecem as características de uma circunferência. Isso já foi estudado nos anos anteriores. Mas agora vocês vão entender por que a circunferência ela é considerada um lugar geométrico. Porque eu posso dizer que a circunferência é um lugar que tem pontos em comum. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que existe uma cidade que tem uma determinada estátua, vamos chamar de estátua. Tem uma estátua nessa cidade e todas as pessoas têm que passar a 10 metros de distância dessa estátua. Ou seja, se a pessoa pode passar aqui, a 10 metros de distância, a 10 metros de distância. Vamos imaginar que o decreto foi colocado exatamente esse espaço aqui como distância. Ou seja, vamos chamar essa distância de distância D. Distância D. Todas as pessoas vão passar em volta dessa estátua a 10 metros de distância. Então vamos imaginar que aqui tem uma pessoa. Vamos imaginar que aqui tem outra pessoa. Vamos imaginar que aqui tem uma outra pessoa. Observe que essa pessoa aqui, então, está à distância D dessa estátua. Essa outra pessoa aqui está à distância D dessa estátua. E essa outra pessoa aqui também está à distância D dessa estátua. Imagine então a seguinte situação. Todas essas pessoas só podem estar a 10 metros de distância dessa estátua. Que figura nós vamos formar? Perfeito, uma circunferência. Ou seja, vamos desenhar agora a circunferência. Ou seja, todas as pessoas que estiverem aqui, elas estão exatamente à distância D do centro, que é a estátua. Vamos imaginar que essa estátua é o centro. Então vamos deixar aqui como centro O. Todas as pessoas que estiverem em volta dessa estátua, elas têm uma característica em comum. Pessoal, qual que é a característica em comum que todas essas pessoas aqui têm? Exatamente, todas essas pessoas estão a 10 metros de distância da estátua. Entenderam por que eu posso considerar a circunferência como um lugar geométrico? Ou seja, o lugar geométrico, todos os pontos, que é a primeira característica que nós conversamos, elas possuem a mesma característica. Qual a característica no caso da circunferência? A mesma distância. Pessoal, qualquer ponto que eu fizer na circunferência, está exatamente a mesma distância de um ponto em comum, cujos pontos estão com a mesma distância a um ponto conhecido. E qual que é esse ponto conhecido? O ponto O, que é a estátua. Todos os pontos estão à mesma distância da estátua, que é o do centro do ponto O. Por isso que
que a circunferência é considerada um lugar geométrico. Pessoal, bem tranquilo. Aí você pergunta, professor, e por que você colocou como segunda característica de um lugar geométrico, colocou que os pontos que estão fora possuem características diferentes? Muito simples. Se eu fizer um ponto fora da circunferência, ele vai ter a mesma distância do centro? Não. E se eu fizer aqui dentro? Também não. Observe que qualquer ponto que eu fizer fora da circunferência, dentro ou fora, não importa, qualquer ponto que eu fizer fora da circunferência, eles vão ter uma distância diferente do ponto conhecido. E para ser um lugar geométrico, todos os pontos devem manter as mesmas características. Queridos alunos, esta é a razão que faz com que a circunferência seja um lugar geométrico. É uma característica muito importante. Agora vamos falar sobre o segundo lugar geométrico, LG2, que é a mediatriz. Vamos entender por que a mediatriz também é considerado um lugar geométrico. Lembra da circunferência? Porque a circunferência era considerada um lugar geométrico? Cada ponto que eu faço na circunferência está a uma mesma distância do centro, que são os raios, né? Por isso que ela é considerada, sim, um lugar geométrico. Agora vamos ver por que a mediatriz também é considerada um lugar geométrico, tá bom, pessoal? Primeiro eu vou desenhar o que é a mediatriz, tá? Vou desenhar desse lado aqui, ó, para que esse outro lado eu possa explicar. Então eu tenho aqui um segmento qualquer, fazendo com essa régua enorme que eu tenho aqui, ó. Tem que comprar uma régua de louça para as nossas próximas aulas, tá? Eu tenho isso aqui, ó. Pessoal, o que é a mediatriz? Vamos lá, ó. Vamos dar aqui uma explicação do que é mediatriz. Pessoal, imagina um segmento de reta AB, um segmento de reta qualquer. O que é a mediatriz? Presta atenção. A mediatriz de um segmento de reta, ou seja, a mediatriz desse segmento, é justamente uma reta perpendicular a esse segmento e que passa pelo ponto médio. Observe, pessoal, que esta reta ela está passando pelo ponto médio. Ou seja, AB é um segmento de reta e eu tenho esse ponto que fica exatamente no ponto médio e a mediatriz é exatamente a reta que passa pelo centro do segmento, formando 90 graus. Ou seja, é perpendicular. Lembra que retas perpendiculares são aquelas retas que se encontram e formam 90 graus. Então, veja bem, isso aqui é uma mediatriz. Professor, eu entendi, muito fácil. Então, o que é uma mediatriz? Isso mesmo. Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento. Vamos supor que aqui tenha 10 centímetros. Eu vou marcar 5 centímetros aqui, 5 centímetros aqui. E esta reta ela é chamada exatamente de mediatriz. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo. Agora vamos ver como nós construímos uma mediatriz. Vamos lá? Primeira coisa para eu construir uma mediatriz, eu vou representar aqui o segmento, tá, pessoal? Vamos chamar aqui, por exemplo, de ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto B. Certo? Vou chamar de ponto A e ponto B. E vamos construir, então, essa mediatriz usando o compasso. Eu vou colocar a ponta seca do compasso em uma das extremidades do meu segmento. Então, eu vou colocar a ponta seca do compasso agora no ponto A. E eu vou abrir o compasso mais do que a metade. Eu vou abrir um compasso maior do que a metade. Aqui ainda não está maior que a metade. Você vai num lugar que você tem certeza que está maior que a metade. Ó, tranquilo? Isso aqui está maior que a metade, não tá, pessoal?
o segmento AB está aqui, essa abertura com certeza é maior do que a metade. Eu vou encostar a ponta seca do compasso na extremidade A e vou construir dois pequenos arcos. Ó, a parte de cima, outro aqui, ó, na parte de baixo. Observa que eu usei a mesma abertura, eu parei aqui no ponto A e fiz dois arcos. Agora, com esta mesma abertura, eu vou colocar a ponta seca do compasso em B e fazer aqui outro arco que intercepte o arco anterior que eu tinha feito. Olha que interessante. Aqui e aqui. Parece até um xizinho. Certo? Mais uma vez, olha que interessante. Bem simples. Certo, pessoal? E agora o que vamos fazer? Observe que exatamente aonde nós cruzamos aqui esses arcos, formou um ponto de encontro aqui e um ponto de encontro aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esses dois pontos. Vou ligar aqui rápido mesmo, com a minha técnica. Olha, eita, quase certo. Tá? Eu liguei esses dois pontos. Esta reta que eu acabei de construir é chamada de mediatriz. Você fala, professor, ficou exatamente no ponto meio do segmento AB? Pessoal, ficou exatamente no ponto do meio do segmento AB. Vamos conferir? Ó, o tamanho desse segmento vai ser exatamente o tamanho desse segmento. Na metade. Ou seja, é assim que construímos uma mediatriz. Pessoal, tranquilo? Agora, por que a mediatriz, então, ela é considerada um lugar geométrico? Lembra da definição? Que qualquer ponto que eu faço no lugar geométrico, ele mantém a mesma característica de algum ponto em comum. Não é verdade? De algum ponto conhecido. Pessoal, no livro de vocês, tem mais exemplos. Consultem o livro que está na página, o conteúdo que está na página 68, que tem mais explicações sobre isso, dando um exercício para vocês treinarem. Agora vamos ver, pessoal. Eu vou colocar um ponto aqui. Vou imaginar aqui, fazer esse ponto aqui. Você concorda que essa distância aqui, ó, vai ser a mesma distância que esse aqui? Então vamos chamar aqui de ponto E, por exemplo. A distância de AE é a mesma distância de BE. Olha o porquê que isso é considerado um lugar geométrico. Porque a mediatriz é considerada um lugar geométrico. Vamos desenhar esse pontinho aqui? Se eu fizer a distância aqui até esse aqui, vamos chamar aqui de ponto F. Você concorda que o tamanho do segmento AF é o mesmo tamanho do segmento FB? Ou seja, observe que qualquer ponto que eu coloco na mediatriz tem características comuns, igual à circunferência. Então, podemos desenhar N pontos e todos eles vão ter as mesmas características. É por essa razão, pessoal, que a mediatriz é considerada um lugar geométrico. Então, para definir, vamos lá rapidinho, pessoal, vamos chamar aqui de ponto G. Então, ó, AG é igual a GB. AF é igual a EB. Ou seja, a mediatriz de fato é um lugar geométrico. Pessoal, espero que vocês tenham entendido como traçamos a mediatriz. Se você não entendeu, volta o vídeo, tá? Volte o vídeo na explicação de como eu uso o compasso para poder traçar o ponto médio. É bem tranquilo, tá? Você pode voltar. E logo em seguida eu expliquei por que a mediatriz ela é considerada um lugar geométrico. Nesse vídeo nós vamos aprender a traçar o lugar geométrico de número 3,
que é o par de retas paralelas. Lembrando que o lugar geométrico de número 1 foi a circunferência, o lugar geométrico equidistante de um ponto central, o lugar geométrico de número 2 foi a mediatriz, equidistante de dois pontos dados ou de um segmento, e agora o número 3, par de retas paralelas, que é o lugar geométrico equidistante de uma reta dada, tá? Então, o nosso problema aqui é encontrar o lugar geométrico que dista 2 centímetros da reta T. Então, todos os pontos deste plano que estão a 2 centímetros da reta T, que no caso são duas retas paralelas a T. Vamos já ver o porquê, você vai entender tudinho até o final do vídeo, tá? Então, o procedimento é muito simples. Dada essa reta T aqui, eu vou primeiro marcar dois pontos quaisquer nessa reta T, tá? Então, vou pegar aqui um pontinho, aqui outro pontinho, vou chamar esse ponto aqui de ponto A e esse aqui de ponto B, tá? Feito isso, vou posicionar a ponta seca do compasso no meu ponto A e, com uma abertura qualquer, vou delimitar aqui um pequeno segmento, sendo A o ponto médio desse segmento. Então, o que significa dizer que eu vou só fazer duas marquinhas, olha, uma à direita e uma à esquerda de A, tá? Aqui, ó, a abertura é qualquer, abertura qualquer. Vou fazer a mesma coisa para o ponto B, então, ponta seca do compasso em B, vou delimitar aqui um pequeno segmento, cujo ponto médio é B, ou seja, vou fazer duas marquinhas, uma à direita e outra à esquerda de B. Nas interseções das marquinhas ou dos pequenos arcos com a reta T, eu obtive vários pontos. Aqui, ó, vou chamar esse aqui de ponto 1, ponto 2, e aqui ponto 3 e ponto 4. Agora, com uma abertura, vou considerar primeiro esse segmento 1, 2, tá? Então, com uma abertura maior que a metade de 1, 2, então, abre um pouquinho, ó. Eu vou fazer um pequeno arco acima e um pequeno arco abaixo. Mesma coisa com a ponta seca do compasso em 2. A abertura não mudou, tá? Pequeno arco acima, pequeno arco abaixo. Vou lá no 3 agora, mesma abertura. Pequeno arco acima, pequeno arco abaixo. E por último, no 4, pequeno arco acima, pequeno arco abaixo. Obtivemos 4 interseções, que são 4 novos pontos. Então, aqui eu vou chamar de ponto 5, ponto 6, agora sim, ponto 7, e aqui ponto 8. Por esses pontos, eu vou traçar duas retas. Então, aqui, ó, eu vou traçar a primeira reta, que na verdade é uma perpendicular. Então, esse procedimento que eu fiz foi para encontrar uma perpendicular. E aqui vou traçar outra reta que também é uma perpendicular. Então, esse procedimento também foi para encontrar a segunda perpendicular. Então, são duas perpendiculares a T, tá? Vou até escrever aqui, ó. Elas são perpendiculares, perpendicular. E eu vou colocar uma setinha para você localizar quem são as perpendiculares. Olha, já que eu conhecia A e B, que eram os pontos médios, eu poderia ter marcado só as interseções acima, tá? Sem necessariamente ter marcado essas aqui de baixo, ó, ter feito só as de cima, porque aí como eu já tinha esse ponto da interseção e esse ponto médio, eu já podia traçar as perpendiculares sem precisar dos de baixo, tá bom? Mas agora já fizemos assim, não tem problema. E só nos resta, você tá vendo aí, traçar as paralelas a T. Eu poderia traçar bem aqui, ó. Eu obteria uma paralela e aqui eu obteria outra paralela. Mas me foi feita uma exigência no problema de que essas paralelas, de que esse lugar geométrico diste M, diste 2 centímetros da reta T. Então, é muito fácil. Eu vou lá no M e vou transportar esse segmento
M aqui, que tem 2 centímetros, vou transportar para cá, ó, para as retas perpendiculares. Então, é só colocar a ponta seca do compasso em A e fazer a marquinha, ó. Bem aqui é o transporte de M acima e bem aqui é o transporte de M abaixo. Agora, em B, a mesma coisa. Bem aqui é o transporte de M acima e bem aqui é o transporte de M abaixo. Agora sim, nós vamos traçar as paralelas atendendo a essa exigência, ó. É quase onde a gente tinha marcado, né? É só um pouquinho abaixo. Olha só, é quase. Por coincidência, nós quase marcamos lá. Tá vendo só? Eu vou colocar nome para esses pontos, mas para a gente não confundir com os números lá, eu vou colocar logo C, D, E e F. Pronto. Agora sim, eu vou traçar a reta CD. E vou traçar a reta DF. Reta DF. Essas duas retas são paralelas a T. Vou chamar a primeira de T' e a segunda de T, duas linhas. Aí você lembra, deixa eu escrever aqui, essa aqui é paralela e essa aqui também é paralela. É o par de retas paralelas. Aí você lembra que eu falei para você que o LG3, que é o par de retas paralelas, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de uma reta. Então, todos os pontos dessa reta T', assim como todos os pontos dessa reta T duas linhas, tem que estar à mesma distância da reta T, tá? Distância essa que foi exigida como 2 centímetros, que era o segmento aqui M, né? E aí nós vamos ver se isso realmente aconteceu depois dessa construção. Olha, vamos pegar esses pontos aqui. Ponto C, A e D. Vamos ver. Do ponto C para o ponto A, eu tenho exatamente 2 centímetros. E do ponto A para o ponto D, mais 2 centímetros. Do ponto E para o ponto B, eu tenho 2 centímetros. E do ponto B para o ponto F, eu tenho mais 2 centímetros. Então, essa distância aqui é M, que é igual a 2 centímetros, e essa distância aqui também é M, que é igual a 2 centímetros, e isso vai acontecer para quaisquer pontos que você considerar nas retas T', T e T duas linhas. Então, obtivemos assim o lugar geométrico equidistante. Lugar geométrico dos pontos equidistantes da reta T, que é o par de retas paralelas. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o lugar geométrico de número 4, que é o par de retas bissetrizes. Só para lembrar, o lugar geométrico de número 1 foi a circunferência, conjunto de pontos equidistantes de um ponto dado. O LG2 foi a mediatriz, conjunto de pontos equidistantes de 2 pontos dados ou de um segmento. O LG3 foi o par de retas paralelas, conjunto de pontos equidistantes de uma reta. E agora o LG4, como eu falei, o par de retas bissetrizes, que é o lugar geométrico equidistante de duas retas concorrentes, que são aquelas retas coplanares que têm um ponto em comum, que eu também posso considerar como dois, ou melhor, 4 ângulos, né? Aqui posso enxergar 4 ângulos. Tá, então o que nós queremos agora é traçar esse lugar geométrico de número 4, que é o par de retas bissetrizes. Gente, o procedimento é muito simples, tá? Vou começar aqui com a ponta seca do compasso na parte central, ou melhor, na origem dos ângulos, que é também o ponto de encontro das retas concorrentes, que eu vou chamar de ponto O, tá? Então, com a ponta seca do compasso em O e uma abertura qualquer, eu vou traçar
um arco que intercepte aqui as retas R e S dessa maneira, tá? Aqui já é o suficiente para a gente fazer o que a gente precisa. Assim, eu obtive aqui, nessa interseção com a reta S, um ponto que eu vou chamar de 1. Nesta interseção com a reta R, outro ponto que eu vou chamar de 2. E nesta interseção com a reta S, novamente, mais um ponto que eu vou chamar de 3. Agora, eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto 1. E vou encontrar a primeira bissetriz, tá? Mas vamos com calma. A abertura do compasso tem que ser maior que a metade dessa distância 1, 2, tá? Então, aqui maior que a metade de 1, 2. Vou fazer um arco acima. E com a ponta seca do compasso, vou repetir o procedimento de maneira a encontrar uma interseção aqui, ó, aqui em cima. Então, essa interseção é um novo ponto que eu vou chamar de ponto 4, tá? Já posso aqui encontrar uma reta, mas vou fazer logo o procedimento aqui para o outro ângulo, o ângulo 2O3. Então, ponta seca do compasso agora em 3, mesma coisa, eu só preciso de uma abertura que seja maior que a metade da distância 2, 3, tá? Então, vou fazer um arco aqui acima, e o mesmo procedimento eu vou repetir também com a mesma abertura para a ponta seca do compasso em 2. Opa, não tocou, não interceptou. Não tem problema, volta lá no 3 e só prolonga um pouquinho essa marquinha que você fez, esse pequeno arco que você fez. Aí na interseção eu encontro um novo ponto que eu vou chamar de ponto 5. Pronto, agora nós já podemos traçar as duas retas de uma vez só, olha só. Passando pelo ponto O e pelo ponto 4, eu vou obter uma reta, que eu vou fazer tracejada, tá? Pra gente diferenciar e ficar bem nítido aqui. E passando pelo ponto O e pelo ponto 5, eu vou obter outra reta, que eu também vou fazer tracejada, para que você possa ter um entendimento mais claro, tá? Pronto, essas duas retas que eu vou chamar de B1 e B2, tá? Bissetriz 1 e bissetriz 2. Pronto. Essas duas retas formam um par de retas bissetrizes que nós estávamos procurando. E aí, como eu falei, vou até anotar aqui para você. Isso aqui é bissetriz, bissetriz no caso, né, de 3O2, e aqui também é bissetriz no caso de 1O2, tá? Mas, como a gente falou no começo, o par de retas bissetrizes, que aqui no caso estão tracejadas, é aquele lugar geométrico equidistante de duas retas concorrentes, né? Que formam ângulos também. Então, só para a gente comprovar que realmente isto é fato, vamos medir, né? Para ver se vai dar certo mesmo. Vamos utilizar aqui nossa régua e medir para ver se vai dar certo mesmo. Olha, se eu pegar bem aqui, nesses pontos 2 e 3 que nós traçamos, bem aqui nos pontos 2 e 3, e marcar aqui em cima da tracejada, que é a bissetriz, um pontinho, eu tenho exatamente de 2 para esse pontinho aí que eu vou chamar ponto P, eu tenho exatamente 1 centímetro, e de P para 3 eu tenho exatamente mais 1 centímetro. A mesma coisa vai acontecer se eu medir aqui também, olha, do 1 para o 2, tá? Se eu marcar um pontinho bem aqui em cima da reta tracejada, vou chamar de ponto Q. De 1 para Q eu tenho 2,5 centímetros, e de Q para 2 eu tenho também 2,5 centímetros. Então, isso vai acontecer para qualquer ponto que você pegar nas retas bissetrizes. Eles vão estar à mesma distância, tanto da reta S
quanto da reta R, ou seja, do par de retas concorrentes, tá? Então vamos lá, pessoal. O exercício 1 diz assim: determine a equação do lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes dos pontos A e B. Determine a equação do lugar geométrico. Aqui não menciona qual o formato desse lugar geométrico, mas nós temos que descobrir qual é a equação, né, desse lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes A e B. Pessoal, vamos imaginar que eu tenho um ponto qualquer, e eu vou chamar esse ponto, é claro, de ponto P, né? O exercício diz aqui para nós que para eu determinar a equação do lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes dos pontos A e B. Então vamos imaginar que eu tenho aqui dois pontos A e B. O ponto A sendo 0, 0 e o ponto B sendo 2, 3. É claro que da maneira que eu coloquei aqui, não faz sentido num plano cartesiano aqui, tá? Com o 0, 0 aqui em cima e o 2 aqui 3, tá? Mas eu só estou dando o exemplo, tá, pessoal? Claro que não vai estar nessa mesma, né, posição. Até porque no plano cartesiano, se a gente fosse desenhar o ponto A, 0, 0, ele seria aqui no centro. E o ponto B seria 2, 3, mais ou menos aqui, né? Então, eu vou ter dois pontos, aqui o 0, 0. Eu vou ter aqui o ponto 2, 3. Tá? E eu tenho que achar uma equação que mostre que esses dois pontos estão em um lugar geométrico. Tá? Então, eles podem estar num lugar geométrico. Vamos imaginar que ele esteja aqui, ó. Né? E eles devem ter a mesma distância desse ponto aqui, por exemplo, ponto P. Né? Esse ponto aqui, ó, ele está a mesma distância daqui, e esse aqui também está a mesma distância desse aqui. Tá? Então, tem que achar uma equação que prove essa informação. Então, vamos lá, pessoal. Vamos imaginar que aqui é o ponto P. Obrigatoriamente, para que isso aqui venha a ser um lugar geométrico, a distância entre P e a distância entre P e A, deve ser igual da distância entre P e B. Né? Esse aqui é o ponto B. Para que esses pontos A e B estejam equidistantes do ponto P, tem que ter a mesma distância, obrigatoriamente eles devem estar no lugar geométrico. Então, como lugar geométrico, a distância de PA deve ser igual à distância de PB. Beleza? Então, agora eu tenho que montar uma equação que realmente defina que a distância de PA é igual à distância de PB. Aí você fala, professor, mas como eu vou saber a distância entre eles? Pessoal, a gente não sabe a distância entre eles. Mas nós sabemos que a fórmula da distância, né? Então, a distância é igual à variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado, né? Isso em raiz também, né? A distância é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Mas você fala, professor, como é que eu vou achar a distância, então, de P e A? Eu vou dar um ponto qualquer aqui para o P. Ele está no ponto X e Y, né? Nós não sabemos qual é o valor de X que ele está, nem de Y. Tá? Mas a gente vai usar como um ponto genérico. XY, o ponto P. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos, então, começar a achar a distância de PA. A distância de PA é dada pela fórmula
Vamos lá, variação do x. X menos 0. X menos 0 elevado ao quadrado mais y, que é o próprio ponto y, porque não tem valor, né? O y, menos o 0, também elevado ao quadrado. A distância entre esses dois pontos, pessoal, vocês não podem esquecer como é que é a fórmula da distância entre dois pontos, tá? E é essa fórmula aqui. Ela vai ser igual à distância entre PB. Da mesma maneira que eu fiz com que esse ponto P fosse um ponto genérico de xy, eu vou fazer agora a variação do x, a variação do y e achar a distância. Mesmo que seja uma distância algébrica, né? Que vai ser igual a raiz quadrada x1 menos x0. X menos 2 elevado ao quadrado. X menos 2 elevado ao quadrado. Mais y menos 3 elevado ao quadrado. Prontinho, pessoal. Agora, basta nós desenvolvermos este raciocínio aqui da distância e achar qual que é a equação. Porque tudo isso, pessoal, para encontrar a equação, não é verdade? Então, a gente tem que resolver a equação. Só a gente tem que usar a fórmula aí, né? Eu vou fazer uma parte, depois vocês fazem sozinhos aí, tá? Eu coloco apenas o resultado. Ó, raiz quadrada, x menos 0 ao quadrado vai dar x ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado vai ficar y ao quadrado. Tudo isso igual a raiz quadrada. Temos que desenvolver esse produto notável aqui, né? X menos 2 ao quadrado é o primeiro membro ao quadrado, primeiro termo ao quadrado, perdão. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar assim, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo termo. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Vamos fazer agora a mesma coisa com esse produto notável aqui. Y menos 3 ao quadrado, eu poderia fazer pela distributiva, mas eu vou fazer pela técnica mais rápida, né? O primeiro ao quadrado, certo? Menos 2 vezes o primeiro, 2y, vezes 3, 6y. 6y, mais o segundo termo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Aí você fala, professor, e agora como eu vou sair disso aqui? Pessoal, lembra que em uma equação, o que eu faço de um lado e eu faço do outro não muda o resultado? Lembrou, né? Então, eu vou tirar a raiz desse e vou tirar a raiz desse. Tá? E ficou, então, simplesmente x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y elevado ao quadrado menos 6x mais o 9. Beleza, pessoal? Deu para acompanhar aqui o raciocínio? Então, vamos lá. Eu posso tranquilamente já cancelar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Porque quando ele passar para cá, ele vai passar negativo, né? E vai cancelar. Eu já posso tirar esse y ao quadrado, porque quando ele passar para cá, ele também vai passar negativo, né? Prontinho, tirei aqui esse y ao quadrado também. Vamos lá, agora vamos trazer o 4x para cá. Vamos trazer o 4 também.
Já posso trazer, né, pessoal, o 13, né? Porque aqui, olha, é 4 mais 9. E 4 mais 9 é 13. Então, já posso trazer o 13 negativo, né? Menos 13. Bom, estamos fazendo até um pouquinho mais rápido aqui. Menos 13. Só corrigindo aqui, pessoal, isso aqui é um y, olha. Copiei aqui em cima como x, mas é y. Então, é menos 6y, tá? Fazendo uma pequena correção aqui. Então, menos 6y. Beleza? Então, vai ficar 4x. Vamos trazer o 6x para cá. Vai ficar o 6y, vai ficar como 6y. Beleza? Eu trouxe o 4x positivo, 6y positivo. E esse 13 que está positivo vai vir negativo. Tudo isso igual a 0. Olha aí, pessoal. A equação do meu lugar geométrico está pronta. É 4x mais 6y menos 13 igual a 0. Pessoal, espero que vocês tenham entendido qual foi o raciocínio desse exercício, né? Eu fiz aqui o ponto A e o ponto B. Para que o ponto A e o ponto B estivessem equidistantes num lugar geométrico, eles tinham que estar à mesma distância de um determinado ponto. Eu só poderia chamá-los de pontos equidistantes se eles tiverem a mesma distância de um determinado lugar. E esse determinado lugar, pessoal, ele também é um ponto. Mas eu chamei de x, y, porque eu não tinha as coordenadas desse ponto. Beleza? Aí eu fiz a distância do P para o A, pela fórmula da distância entre dois pontos, e a distância do B para o B, do P para o B, também pela fórmula da distância, e igualei os dois. Por que eu igualei? Porque para ser um lugar geométrico, essa distância tem que ser igual a esta outra distância, né? Por isso que é um lugar geométrico. Então, aqui eu fiz uma igualdade da fórmula da distância, cancelei as raízes, né? Porque o que eu faço de um lado eu faço do outro. Prontinho, pessoal. Aí ficou apenas os termos algébricos. Cancelei aqui os termos que eram semelhantes e opostos, né? E pronto, montei a equação. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o exercício 2 das aulas 15 e 16.